Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula agora é a última antes da prova. A prova vai ser semana que vem. A gente vai continuar vendo sobre a questão da reforma protestante, mas a gente vai entrar nela de fato na aula de hoje. Na aula anterior a gente viu mais o contexto em si, a gente vai entrar na reforma em si, que a gente tá para ver. A matéria, relembrando, vai ser do capítulo passado. Esse capítulo agora a gente vai deixar para a próxima, para a V2. E eu queria comentar com vocês, turma, que para essa prova eu não vou passar nada com ponto extra. Teve uns problemas de horário na minha vida e eu não pude arrumar um conteúdo para dar para vocês, arrumar um trabalho para passar para vocês que vale a ponto extra. Por isso essa V1 não vai ter nenhum ponto extra. A gente vai deixar para V2. E aquela coisa, lembrando sempre, a V1 das questões, 8 de marcar, 2 de escrever. Todos os avisos em si eu sempre lembro no dia da prova também. Mas, turma, principalmente tem muita atenção com a questão do horário de entrar na aula, porque a gente está com uma nova regra de entrada na aula e quem não entrar até 7h45 não vai poder fazer a prova, vai ficar com falta e aí não tem desculpa, a não ser, lógico, a questão da internet, que é o único caso que o nosso diretor ele deixa entrar depois de 7h45 para quem faz em casa. Mas eu gostaria que vocês estivessem atentos com a questão de horário. A turma de vocês até que não atrasa tanto, mas vira e mexe tem um atraso. E por isso, fiquem atentos para a aula que vem. Para a matéria de hoje, como eu disse, sobre a reforma protestante, a gente viu que havia insatisfações na Europa quanto toda, eu diria, hegemonia que a Igreja Católica possuía em certos assuntos científicos, assuntos sociais e assuntos religiosos mais do que todos os outros. Ela tinha uma hegemonia muito forte nesse assunto, o que leva a criar questionamentos com a vinda do humanismo. O humanismo que tanto pesava em si pela valorização do indivíduo, da pessoa humana, ela trouxe questionamentos para a fé católica, que vai fomentar outras discussões dentro desse meio, e algumas delas vão também influenciar mais profundamente ao ponto de se começar a ver rupturas no cristianismo. A gente tem que lembrar que antes das reformas protestantes não se tinha muita separação entre cristianismo. Já existia o ortodoxo, mas geralmente falava a Igreja do Oriente, mas cristão era todos que criam em Cristo. Na verdade, ainda é. Todo mundo que crê em Cristo é cristão. Aí, dependendo da igreja que ele frequenta, é um cristão católico, cristão protestante, cristão neopentecostal, cristão pentecostal, por aí vai. Durante o século XVI, diante das críticas da Igreja Católica, ocorreram diversos movimentos de reforma religiosa. Esses movimentos ficaram conhecidos como Reforma Protestante e deram origem a novas religiões cristãs, separando em católicos e protestantes. Por que o nome protestante? Porque era basicamente isso que os
os fundadores dessas igrejas protestantes estavam fazendo. Eles estavam fazendo protestos de uma maneira pública, mas dentro do seio religioso, do meio clerical, ou seja, entre os sacerdotes, e que leva, em alguns casos, a rupturas dentro do cristianismo. É por isso que ficou marcado a questão do protestante com esse nome. Não é à toa a escolha desse nome. Essas reformas ocorreram em diversos países europeus, apresentando características distintas, porém motivações semelhantes. Como veremos adiante. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre alguns desses movimentos. Partindo do princípio das reformas protestantes, temos a questão do Martinho Lutero. O primeiro movimento da reforma protestante foi liderado pelo monge Martinho Lutero, na região da atual Alemanha. Ele residia como um monge dentro de uma das cidades alemãs, nos estados alemães. A gente tem que lembrar, não existia Alemanha nessa época. E ele criticava a corrupção dentro da igreja e era contrário à venda de indulgências. A corrupção é uma coisa que a gente já até falou na aula passada, acontecia muito mais em uma escala regional, numa relação do clero com os nobres. Mas também existia casos de uma corrupção menor. Por exemplo, tem uma família que ela... Eu vou dar um exemplo que ele é um pouco controverso, mas ele acontecia em alguns casos. Uma família de judeus morando numa cidade alemã, digamos assim, e está começando a ter alguma perseguição a judeus dentro da cidade. Não estou falando de Segunda Guerra Mundial, estou falando desse momento da Era Moderna. Aí, digamos, o pai dessa família judaica, ela vai numa igreja, ele vai numa igreja e pede ao padre para emitir um certificado de batismo, digamos assim, para os judeus, para que eles, caso alguém fosse na casa deles, eles falam: não, a gente é católico, está aqui nosso certificado de batismo. Isso acontecia? Acontecia. Inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, foi autorizado pelo Papa da época para se fazer isso de propósito, não como um ato corruptivo. Mas acontecia isso, essa questão. Acontecia também muito na questão de ter o padre ou um bispo como alguém que atestasse algo que a pessoa tenha feito que não tenha feito de verdade, para levar uma vantagem na justiça. Tem a questão da venda de indulgências, que aí a parte é diferente, que é uma crítica que era já muito feito, mas o Lutero não tem nenhuma novidade em fazer isso, mas no discurso dele é o que mais se destacava. Ele escreveu um documento contendo 95 teses que contestavam práticas comuns na igreja. Em 1517, esse documento foi fixado na porta da igreja da cidade de Wittenberg, na Alemanha, gerando uma grande repercussão. Aqui a gente tem uma foto de 2018 da igreja de Wittenberg. Foi nessa porta que ele pregou. E o que ele queria com isso? Ele está pregando suas ideias do que está errado na Igreja Católica. E uma coisa interessante que a gente tem que pensar: ele escreveu isso e botou na porta. Lógico, algumas coisas ele devia falar, ele devia propagar as suas ideias, mas tudo sim que ele contestava, ele foi lá e pregou na porta. Nem todo mundo sabia ler.
leitura, o alfabetismo era algo, não diria raro, mas de pouco acesso. E como fazer para tantas pessoas saberem? Não é fazer tantas pessoas saberem, era quem importava saber. O Lutero, ao botar suas teses no local público, as igrejas, muito geralmente eram o centro na cidade, eles ficavam, fazia a igreja e a cidade ia crescendo em volta da igreja. Extremamente comum isso, igreja como marco inicial de uma cidade. É algo que até aconteceu muito no Brasil. As cidades mais antigas têm como marcos iniciais as igrejas. E ele faz isso para que, por exemplo, um outro padre leia, um outro monge leia, um nobre, um burguês, pessoas que ele queria atingir porque ele sabia que elas teriam mais influência. Também tinha a questão de que quando se pregava uma coisa em algum lugar, botar um aviso em algum lugar, num poste, num tronco, na porta de um lugar importante como prefeitura, igreja, tinha-se geralmente uma pessoa que lia o que estava lá escrito para a população ouvir e depois pregava. E também para que eu quero saber que aviso é esse. Tinha geralmente alguém ali para ler. Esses locais esses avisos eram postos em locais que meio que se sabia que teria alguém ali para ler e transmitir a informação. É por isso que ele tomou essa atitude. Em 1517, esse documento... repetindo. Após ser expulso da religião católica, Lutero fundou sua doutrina com base na ideia de que a salvação divina é concedida de acordo com a fé do indivíduo e não por meio de rituais providos por uma religião e suas instituições. Também que aqui teve o livro de vocês cortou uma parte da situação. Ele vai lá e prega, a notícia se espalha, principalmente, como eu falei, entre as pessoas que sabiam ler, que eram pessoas que tinham uma condição financeira, ou pelo menos estavam dentro de um grupo que tinha acesso à educação. E aí isso se espalha entre o clero, entre a nobreza e entre os burgueses. A questão dele ter pregado suas teses do que estava errado na Igreja Católica não ficou na Alemanha. A notícia se espalhou, foi até Roma. E isso fez, inclusive, ele ser convocado para ir para lá. Ele, antes de ser convocado para lá, ele teve que falar com o bispo dele, porque ele é um monge, hierarquia, tem que se explicar para o bispo. Aí ele foi lá e se explicou o que ele estava pensando, e mandaram ele de volta. Aí a notícia chega a Roma, com a explicação que o bispo deu, que foi passada pelo Lutero, e decidem que o Lutero tem que ir a Roma se explicar. Só que, nesse meio tempo, começou-se a ter reações de parte do clero de que ele tinha que ser punido. O que ele está falando em algumas de suas teses iam diretamente contra o dogmas da Igreja Católica. Então, ele não só fez críticas pequenas, ele fez críticas muito, muito grandes. E eram só práticas, eram questões de fé também. Então, quando, nesse meio tempo, vai se espalhando essa reação às teses de Lutero, também tem um grupo que começa a querer ficar junto com Lutero. Por quê? Porque ele dizia que não tinha que ter uma instituição que controlasse a religião ela tinha que vir mais do indivíduo em si, e principalmente alguns príncipes alemães de cidades germânicas, eles perceberam que essa ideia poderia acabar, ou pelo menos diminuir bastante,
a força que os clérigos, o clero, tinha sobre as regiões, os países. Eles queriam que eles tivessem mais espaço para crescer politicamente, e viram nas ideias de Lutero ideias boas para poder ele diminuir essa concorrência sobre o poder. Então, quando os pedidos pela prisão de Lutero, no julgamento dele, começam a crescer muito, ele é forçadamente expulso. Mesmo que ele não quisesse, ele teve que ser expulso, afinal ele gerou um tumulto muito grande, e mandaram entregar Lutero. Ele vai ter que agora ir para Roma ser julgado. E é aí que vem a fundação do luteranismo. Lutero fundou sua doutrina com base na ideia de salvação divina, concedida de acordo com a fé no indivíduo, ou seja, você pode crer da sua maneira, entender a Bíblia da sua maneira. Isso era um dos pontos mais importantes, entender a Bíblia da sua maneira e viver a vida corretamente, como está nas Sagradas Escrituras. E aí você vai para o céu. Você não tem que seguir, digamos, regras bem determinadas, ou ritos bem determinados de uma grande instituição para poder alcançar a fé. E além disso, ele argumentou que a Bíblia devia ser interpretada pelos fiéis, que eu já dei uma adiantada sobre isso. Ele falava que as pessoas tinham que ter acesso à Bíblia e saber ler a Bíblia, sem a necessidade de interpretação de clérigos. Para que isso fosse possível, Lutero traduziu a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura dos textos sagrados do cristianismo para o maior número de pessoas. Ou seja, Lutero ele já sem opção, porque viu que não teria como ele se manter da igreja. Ele aceita a ajuda dos príncipes alemães e faz uma quebra na igreja católica. Aí ele institui uma nova igreja e forma uma nova igreja, que o objetivo dela era fazer dessas teses dele uma forma das pessoas terem acesso à fé conforme ele via. Então essa igreja protestante, ela foi fundada sobre os princípios de Lutero da interpretação individual das pessoas da Bíblia, o que quebra a questão de instituição gigante, como tem na Igreja Católica. E era uma forma de fé que era agradável para esses príncipes alemães. Então, um foi apoiando o outro. Houve várias tentativas de capturar Lutero e levá-lo a julgamento. Só que ele ficou protegido lá na região da atual Alemanha. E uma das coisas mais importantes foi ele ter feito a tradução da Bíblia, porque foi uma das primeiras traduções de latim para uma língua local. A questão de tradução da Bíblia era algo que não é dogma, não era dogma, tinha que ser latim, mas era algo que se permanecia como tradição. E depois isso vai gerar até dentro da igreja a ideia de por que não traduzir. Hoje a gente tem traduzido em diversas línguas, mas naquela época era uma questão muito de porque a igreja, o nome todo dela é Igreja Católica Apostólica Romana, então se ela é romana, ela tem que manter o latim como língua oficial, inclusive dos seus livros. E o que Lutero fez foi só também reagir a uma crítica que era feita há muito tempo. O Lutero, ele pegou críticas que eram feitas há muito tempo, ele interpretou da maneira dele, e o grande feito dele foi ter posto isso em público. Porque muitas dessas críticas ficavam dentro do clero, não saía para as pessoas. Quando saía para as pessoas saberem, muitas apoiaram ele. Tanto que a região da Alemanha foi onde floresceu essa reforma protestante. E que teve, inclusive, consequências além da religião.
Entre as consequências da reforma promovida por Lutero estão as revoltas camponesas, que se espalharam por grande parte do atual território da Alemanha, entre 1524 e 1525. Inspirados pela contestação à autoridade da Igreja Católica promovida por Lutero, ou seja, não reconheço a autoridade que a Igreja Católica tem para decidir coisas do dia a dia, dar explicações, aconselhar os governantes. Os camponeses se revoltaram contra o privilégio da nobreza e do clero e passaram a exigir que alguns de seus direitos, que haviam sido abolidos, como o uso das terras comunais. O que são terras comunais? Terras em que todo mundo tem acesso, todo mundo planta lá, e no final a plantação ela é distribuída entre toda a população, que ajudou ali no cultivo. E eles queriam que essas terras comunais elas fossem restituídas, porque elas tinham sido abolidas nos estados alemães. Tiveram seus problemas internos que levaram a isso. Em meio às revoltas, os camponeses saquearam e queimaram igrejas e castelos. Afinal, os camponeses, uma grande parte da população, era muito mais numerosa, pressionou em diversas cidades o clero e a nobreza e fez esse saque, queima e quebra-quebra e por aí vai. O movimento foi então violentamente reprimido pelos nobres e os principais líderes foram torturados e mortos. O principal líder das revoltas camponesas foi o teólogo protestante Thomas Müntzer, que a gente tem aqui uma gravura representando o Müntzer. A importância das revoltas camponesas é que ela foi uma reação que veio do meio religioso e passou para o meio social. Através dessa contestação de uma grande força e autoridade, os camponeses também começaram a questionar a força e autoridade dos governos dos seus países. Então, é interessante como uma ideia ela contagia e cria outras. E Lutero não foi o único a ficar fazendo contestações em público e criando um movimento. Porque o que ele fez, a princípio, foi criar um movimento. Ele criou um movimento de contestação. Esse movimento se juntou em volta da figura dele, das ideias dele, e daí surgiu uma nova igreja cristã. A partir da criação do protestantismo, mais especificamente o luterano, que é o primeiro, a gente tem ali o começo do cisma cristão. O que é o cisma cristão? É a divisão. A gente também tem outros que aconteceram na Europa, mas são tantos que o livro de vocês ele se concentra em 3. Na verdade ele dá ali uma rápida apresentada em mais 2, a gente podia dizer que são 5, mas 3 deles foram muito importantes porque eles tiveram grandes repercussões e também influências em países que eram muito potentes na época, pelo menos regiões que eram muito importantes na época. O outro foi o calvinismo. A doutrina definida por Lutero foi propagada para outras regiões. Na França, o teólogo João Calvino passou a difundir ideias protestantes. Sofrendo perseguições em seu país, ele mudou-se para Genebra, na Suíça, em 1536. A questão do Calvino é que a França ela sempre tem uma tradição católica muito forte. Então, quando principalmente vem uma ideia que vem dos países alemães, das cidades alemãs, e chega na França, tem-se um repúdio da população francesa, até por ser alemão. A rivalidade entre países germânicos e a França era muito longa, de muito tempo. A França não tinha problemas só com a Inglaterra. Então, já se tinha uma não aceitação por isso. Aí vem o fato de serem muito católicos. Então, quando Calvino começou a propagar suas ideias lá, ele não foi nada aceito. Então, ele teve que fugir. Ao longo dos anos, Calvino desenvolveu uma doutrina própria, o calvinismo, que
e se caracterizou pela crença na predestinação, ou seja, as ações humanas não poderiam interferir na salvação do indivíduo, pois o destino de cada um já estaria determinado por Deus. Essa questão de que o futuro só a Deus pertence. Calvino pegou isso e desenvolveu de uma maneira que não adianta você fazer qualquer coisa. O seu futuro está determinado. Inclusive, essa questão de se o seu futuro está determinado, ele tem base em outra religião. Outras, na verdade. Mas uma que era da região ali, que era a cultura viking. Na cultura viking, tinha essa crença de que o seu futuro está determinado, você vai morrer no dia que foi destinado a você e ponto. Você não tem nada o que fazer. A questão é o que vai acontecer depois da sua morte. E aí vem comparações do calvinismo com a religião viking. Na viking, falava que se você morresse de uma determinada maneira, por exemplo, morto em batalha, você poderia ir ao Valhalla, que era o local dos guerreiros. No calvinismo era, se você faz as boas ações que Deus pede a você, você vai revelando pistas de onde você vai depois da vida, depois de morrer. Então, tem sentido você fazer suas boas ações, é para você saber. Mas o destino vai acontecer em ponto. Por exemplo, se Deus determinou que você vai ser padre, você pode ser um guerreiro na sua vida, você pode ser um prefeito, carpinteiro, pode ser pintor. No fim das contas, você vai ser padre e ponto, acabou. O que ia contra a ideia de livre-arbítrio que era difundido dentro do cristianismo católico. De maneira geral, a doutrina fundada por Calvino atraiu a simpatia da burguesia, por o sucesso financeiro gerado pelo trabalho de artesãos, comerciantes e outros burgueses era valorizado pelo calvinismo, sendo considerado um dos indícios que a pessoa estava predestinada à salvação. Aí vem a questão do útil ao agradável. Calvino falava que o seu destino está decidido, Deus já pensou que vai ser assim, acabou. Aí ele falou que por boas ações você pode encontrar pistas. Mas que pistas são essas? As pistas é a questão da prosperidade da sua vida. Por exemplo, se eu estou fazendo boas ações, estou trabalhando bem, e eu estou tendo um retorno muito bom do que eu estou fazendo, se esse retorno é bom, é porque está agradando a Deus, então eu estou indo pelo caminho certo. Então, meu futuro é certo, é o céu. E isso leva a uma coisa interessante nesse momento, que é uma quebra na visão do trabalho. Antes, por muito tempo, inclusive, até depois da Reforma Protestante, dentro do catolicismo, o trabalho era visto como um castigo. Pegando uma parte na Bíblia do Gênesis, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, pela tradição diz que Deus puniu os homens, tendo que levar os homens a uma situação em que eles teriam que viver do suor de sua testa. Essa parte era descrita como trabalhar é um castigo de Deus. Antes era no paraíso, não precisava trabalhar nem nada, a vida era sustentada pelo ambiente em si, que é maravilhoso, o paraíso. E quando o homem é expulso do paraíso, ele tem que trabalhar para viver. Então esse trabalhar para viver era visto como castigo. Você trabalhar, você tem porque foi mandado dos céus. Era mais ou menos esse o pensamento da época, dentro do catolicismo, do cristianismo católico. E quando o Calvino falou, não, você trabalhar é bom porque está demonstrando que você está preocupado com sua vida, preocupado com a vida até de quem é dependente de você, e os bons frutos do seu trabalho vão ser sinais que Deus está gostando do que você está fazendo. Então,
a valorização do trabalho foi algo que foi muito bem aceito pelos burgueses, que era a classe social que era muito ligada ao comércio e o financiamento também, às vezes, de certos trabalhos de manufaturas. Então, eles viram ali uma explicação religiosa que agradava a eles. Porque eles não se sentiam culpados de estar fazendo dinheiro e de estar trabalhando. Inclusive, a questão do dinheiro era considerado pecado você ter usura, que era acumular muito dinheiro. Quem acumula muito dinheiro está sendo ganancioso, que é um pecado. Era essa a visão da Igreja Católica. Lógico, Calvino ele não diz que ganância não é pecado, mas ele fala que não tem nada de errado você acumular dinheiro através do seu próprio esforço. Você não está vendo nada de errado para acumular aquele dinheiro, ele é só fruto do que você está fazendo, então tudo bem. Aí que vem a questão do calvinismo, ele encaixar bem com o que alguns burgueses buscavam. E como a Suíça tinha uma grande quantidade de burgueses, ela acabou sendo um local perfeito para poder fomentar o calvinismo. Aqui a gente tem uma escultura do João Calvino, que fica na cidade de Genebra, essa foto foi tirada em 2018. E por último temos a igreja anglicana. Na Inglaterra, o movimento reformista partiu do próprio Estado, sendo comandado pelo rei Henrique VIII, que pretendia limitar o poder exercido pela Igreja Católica no país. Não era só os príncipes alemães que se incomodavam com a influência da Igreja Católica na política, outros monarcas e líderes também. E no caso da Inglaterra, entra aí querer limitar e um certo problema pessoal. O início da reforma na Inglaterra ocorreu após um desentendimento entre Henrique VIII e o Papa. O monarca pediu a anulação de seu casamento com a rainha Catarina de Aragão, por não conseguirem gerar um herdeiro do sexo masculino. Henrique VIII pretendia se casar com Ana Bolena, que estava grávida dele. Porém, a anulação do casamento foi negada pelo Papa. Ou seja, Henrique VIII se casou com Catarina de Aragão. Eles tentaram ter filhos por muito tempo. Não tiveram. E aí ele decidiu, não, quero me separar. Papa, mandou uma carta pro Papa. Quero me separar da Catarina de Aragão. A gente não está tendo o filho do sexo masculino, o que na época era importante, porque o herdeiro do sexo masculino era um herdeiro forte, que garantiria o poder ser mantido na família, por aí vai. E o Papa falou que não vou dar essa anulação. Primeiro que o casamento de vocês aconteceu, vocês já tiveram filhas. Então ele não é um casamento inválido. E segundo, você está querendo se separar por um motivo mesquinho. Inclusive você está tendo um caso contra a mulher. Não tem porquê eu fazer separação. E o motivo que não era falado, mas todo mundo entendia, é que a Catarina de Aragão ela era simplesmente era filha ou prima do rei da Espanha, e a Espanha era um grande país católico. Então o Papa tinha dois motivos, duas razões bem claras, e uma outra razão que ficava ali no subentendido: não vai ocorrer anulação nenhuma. Assim, em 1534, aproveitando-se da situação, o rei rompeu com o catolicismo romano e adotou medidas de que restringiram o poder da igreja do papado na Inglaterra, iniciando o processo de reforma que culminou na fundação da igreja anglicana. Além de anular o poder da igreja católica no país, o Estado inglês tomou posse de suas terras e demais riquezas. Então ele decidiu, não vai não, então expulso a igreja católica da Inglaterra. Agora, eu sou o líder da igreja, isso é verdade. Até hoje, o monarca inglês é o líder da igreja anglicana. Então, a rainha Elizabeth, ela é a líder da igreja anglicana. E eu vou fazer uma igreja aqui do jeito que eu quero.
e todas as posses da igreja são minhas, o que aí vem a questão de estar limitando o poder da igreja, e agora a igreja pertence a ele, e agora as riquezas da igreja pertencem a ele, as terras pertencem a ele, então ele vai concentrando tudo nele. E vou me casar com a Ana Bolena. Só que, uma coisa que não conta, é o livro de vocês, é que ele não ficou com a Ana Bolena. Então ele se separou dela, ficou com outra, ficou com outra, até ter um herdeiro homem. O que não aconteceu, porque ele acabou morrendo e foi para uma herdeira mulher. No fim das contas, ele não conseguiu o que queria. E a igreja anglicana, ela se espalhou, ela foi importante porque foi um Estado fazendo uma igreja, e Estado e igreja ficaram uma coisa só, porque o rei era líder das duas coisas. Então, conforme a Inglaterra foi crescendo, foi levando o anglicanismo junto. O zioiglianismo e o anabatismo. Alguns movimentos reformadores europeus tiveram alcance menor que os citados anteriormente. Vamos ver dois. Zioiglianismo era uma doutrina que se caracterizou por contrariar muitos dos rituais católicos, como celebrações de missas e cultos às imagens dos santos. Afirmava, além disso, que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Ou seja, o zioiglianismo era a tradução literal da Bíblia. A Bíblia falou isso, a gente vai fazer isso. Não tem interpretação. Falou, tá falado. Não, lógico que não é assim, mas era mais ou menos isso que eles queriam. Eles queriam muito mais o que está escrito na Bíblia e menos de ritos que foram pensados, ensinados depois. E o anabatismo. Os anabatistas não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, pois acreditavam que somente pessoas adultas tinham condições de decidir sobre sua religiosidade. Essa é uma discussão grande dentro dos cristianismos, porque o batismo é algo essencial entre os cristianismos. E o anabatismo falava que você não batiza uma criança porque ela não tem consciência nem do que ela é, quanto mais de rezar. E por isso ele defende que quando ela fica adulta, aí a gente batiza. Só que o batismo em crianças ele foi instituído por causa da grande mortalidade infantil. Por muitas crianças nem passarem de 7 anos de idade, foi-se instituído isso porque a igreja pensou, pelo menos, caso a criança não venha a ser adulta, ela já viveu batizado, o que para os cristãos é algo essencial. Então, isso é uma discussão que vai. Elas costumavam formar comunidades isoladas, nas quais todo o cotidiano de seus membros era pautado pela religião. Diversos princípios dos anabatistas influenciaram outros grupos religiosos, como os Quakers e os Batistas. E é isso, turma. Vamos até aqui. Vamos lá pro grupo, tirar algumas dúvidas. Vamos fazer uma atividade também. E começar na matéria, né? Vamos lá.